Olá, meus alunos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos retomar o estudo de onomatopeias e nós temos atividades das páginas 56 a 60. Então, pegando todo o material de vocês para que nós possamos dar continuidade. Lembrando que nós já estudamos onomatopeias, nós vamos fazer uma revisão para que possamos fixar melhor a nossa matéria. E lembrando do nosso pequeno mascote, que até agora recebeu 2 nomes. Eu espero que vocês mandem os nomes para que nós possamos fazer em breve a nossa eleição, ok? Então vamos lá, estão pegando o material de vocês, o livro, caneta e aquela folha em branco para que vocês possam fazer as anotações, certo? Então vamos lá. Então aqui logo de início, na nossa tela principal, aparece esse boom, que representa o quê? O som de uma bomba estourando. Então, nesse caso, nós já temos uma onomatopeia. Então, esse boom representando o som de uma bomba estourando, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos essa definição no livro de vocês. Onomatopeias são palavras que representam diversos sons, como o de alguém comendo, batendo a porta, chorando. Nas HQs, ou seja, nas histórias em quadrinhos, nas quais os textos escritos são curtos, as onomatopeias ajudam a compor as ações da história. Então, nós vimos que onomatopeia é uma palavra tentando representar um som. Então, se alguém bate a porta, eu posso escrever toque, toque, toque. Então, esse toque, 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 como se fosse o som de alguém batendo na madeira. Para quem está chorando, geralmente aparece aquela onomatopeia sniff ou shuif. Então são palavrinhas que vão representar o som, certo? Então nesta página vocês têm alguns exercícios para fazer. O primeiro é relacionado a essa nossa personagem, a Dona Olga Pratos Finos, que ela está fazendo alguma coisa e aparece a onomatopeia, nhaque. Então o que ela está fazendo e o que essa onomatopeia significa? E abaixo nós temos 6 situações que vocês vão criar as onomatopeias para cada uma delas. Combinado? Então procurem fazer com muita atenção. Na sequência, então eu trouxe algumas onomatopeias para que a gente possa entender. Então eu tenho diversas situações e diversos balões. Em cada balão, uma onomatopeia, ou seja, uma palavra tentando representar um som. Então nesse primeiro, esse gloop, o que ele representa? Quando nós estamos apavorados, quando nós estamos com medo. Então nós percebemos que o nosso personagem está roendo as unhas, ele está tremendo, talvez de medo, de susto. Então esse gloop vai representar aquela engolida a seco, quando nós engolimos a seco por medo de alguma coisa. Depois eu tenho o nhaque, que é alguém mordendo, comendo alguma coisa. Depois esse brrr, o que nós percebemos? O rapaz está de cachecol, nós temos alguns tracinhos mostrando que ele está tremendo, e no próprio brrr, o que a gente vai perceber? Que tem gelo em cima, então a pessoa está tremendo, ela está com muito frio. Esse chuif, que pode ser também o sniff, que representa alguém chorando. O grrr, que vai ser uma pessoa que está com muita raiva, alguém que está bravo. O nosso famoso buá, que é alguém chorando. E o chomp-chomp, como alguém comendo numa certa velocidade, que está com muita fome. Então aqui nós temos diversas onomatopeias, ou seja, palavras representando sons. Até aí tudo bem? Agora vamos ver onomatopeias dentro dos quadrinhos. Então vamos analisar essa tirinha. Então eu tenho apenas 3 quadrinhos. No primeiro, o Cebolinha está fazendo bolhas de sabão. E qual o formato dessas bolhas de sabão? Formato de Mônica, e da maneira que ele a chama, gorda e dentuça. E quem aparece? A Mônica. Então nós vamos perceber que ela ficou muito brava. Como nós vamos perceber que ela está brava? Pela fisionomia do rosto e esse grrr que vai aparecer, ou seja, essa onomatopeia. Já no segundo quadro, nós vamos perceber outra onomatopeia, que aparece sozinha neste balão, que é esse grande pou. O que esse pou representa? As pancadas que o Cebolinha estava recebendo da Mônica, ou seja, as coelhadas que ela estava dando na cabeça dele. Já no terceiro quadro, o que nós percebemos? O Cebolinha deitado, com o rosto todo manchado,
o cabelo todo amassado porque ele levou várias coelhadas. E o que a gente visualiza também? Que as bolhas em formato de Mônica viraram estrelas, como se ele estivesse vendo um monte de estrelinhas passando em volta dele, depois de levar tantas pancadas da Mônica, tá certo? Então vamos lá, nós temos mais uma para nós analisarmos. Então mais uma tirinha do Cascão e do Cebolinha. Os dois estão brincando de bolinha de gude. De repente, esse cabrum representa o quê? Ele representa o barulho de um trovão, de um forte trovão. No segundo quadro, o que nós percebemos? Que o Cebolinha está triste, nós temos nuvens negras e ele diz, tchau, Cascão. E esse as está mostrando para nós o quê? O barulho do Cascão fugindo, porque ele ouviu o trovão, ok? Então aqui mais duas onomatopeias. Então onomatopeias, palavras que representam o som de alguma coisa. Agora, seguindo, recursos visuais. Em HQs, ou seja, história em quadrinhos, é comum o uso de alguns recursos visuais para indicar movimentos dos personagens. Então nós vamos perceber que na história em quadrinhos existem muitas informações, e essas informações nos ajudam a entender o que está acontecendo. Isso nós vamos chamar de recursos visuais. E é muito comum, quando nas histórias em quadrinhos, nós visualizarmos risquinhos do lado do personagem. Esses risquinhos são chamados linhas cinéticas, que vão mostrar o movimento que o personagem está fazendo naquele momento. Então vamos analisar alguns quadrinhos. Então nós temos aqui uma história em quadrinhos. O Cebolinha carregando o floquinho. E o que nós vamos perceber próximo à cabeça do floquinho? Esses tracinhos. Então esses tracinhos que são chamados linhas cinéticas. Então o que elas representam aqui? Representam o movimento da cabeça do floquinho. Então, como se o floquinho estivesse mexendo a sua cabeça. No segundo quadro, o que nós encontramos? Uma onomatopeia, esse tibum, que é o barulho de algo caindo ou sendo jogado dentro da água. Então, está mostrando que o Cebolinha jogou o floquinho dentro da bacia. E nós vamos perceber nos demais quadrinhos que existem esses tracinhos em volta do Cebolinha. Então, o que esses tracinhos representam? Então, representa o movimento do Cebolinha lavando o floquinho. Então, aqui nós temos as linhas cinéticas. E no último quadro, também, nós vamos perceber que existem os tracinhos próximo ao corpo do Cebolinha, que está mostrando que ele está andando. Então, nós percebemos que o Cebolinha, ele levou o floquinho para tomar banho, esfregou o floquinho, até que saiu apenas uma bola de pelos, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos um monte de informações. Então no primeiro quadro, o que nós vamos visualizar? A Magali, que ela está um pouco inclinada. Nos pés dela nós vamos encontrar as linhas cinéticas, próximo à cabeça também, que ela estava andando, de repente ela parou. Por que ela parou? Porque ela viu um bolo, uma briga enorme, que tem um monte de informações. Tem o POF, tem o TUM, que são as onomatopeias. E esse monte de traços, de linhas, que estão mostrando o movimento deles. Ou seja, estão numa briga ferrenha. A Mônica dando várias coelhadas em todo mundo. Então ali nós vamos perceber um monte de informações. E no outro quadro, o que nós vamos perceber? Linhas que aparecem próximas à cabeça da Magali e próximas à mão, que estão mostrando o movimento que ela está realizando. Então aqui são os nossos recursos visuais, ok? Agora vocês têm um exercício para fazer, onde vocês vão analisar cada figura e vão me dizer o que essas linhas significam e o que eles estão fazendo. Então vocês vão fazer análise tanto da linha cinética como da onomatopeia, e me dizer o que está acontecendo em cada situação, tá certo? E continuando, agora nós temos uma história em quadrinhos para ser analisada e vocês vão responder as questões. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos analisar aqui tudo que nós já aprendemos. A fisionomia dos personagens, as expressões corporais,
o cenário, se tem onomatopeia, se tem recursos visuais. E fazendo a leitura dos balões para que nós possamos entender. Eu vou fazer a leitura através do meu livro, porque está um pouco pequeno. Papé, pipó, pipó. Ficou doida, menina? O que é isso? Você não leu o título da história? Aula de canto. Você está fazendo aula de canto? Pois é. Já que você não quer formar uma dupla musical comigo, vou seguir carreira solo. E essa gritaria? São os exercícios vocais. Tenho que fazer todos os dias. Pai, estou indo morar com a vovó. Só se me levar junto. Então aqui nós temos uma história em quadrinhos para que vocês possam fazer análise e responder as questões. E aqui embaixo nós temos a biografia, ou seja, uma pequena biografia do autor dessa história em quadrinhos, que é o João Marcos. Então João Marcos nasceu em Patinga, Minas Gerais. É professor e também chargista, ilustrador e roteirista dos estúdios Maurício de Souza. Os personagens Mendelévio e Telúria são dois irmãos que, apesar de discutirem um pouco, irritarem um ao outro, são muito unidos. Então aqui nós temos esses dois personagens, Mendelévio e Telúria. Então nós temos informação que os dois são irmãos, os dois estão sempre se irritando, mas os dois estão sempre unidos. Então vocês vão fazer a análise dessa história para responder as questões a seguir. Então vocês têm vários exercícios que estão entre a página 56 e 60. Procurem fazer com muita atenção. Surgindo dúvidas, façam as anotações para que nós possamos esclarecer na nossa videoconferência ou através do WhatsApp. Então lembrando que nós temos vários elementos para analisar na nossa história em quadrinhos. Nós temos as onomatopeias, que são as palavras que representam sons. Nós temos as linhas cinéticas, que representam os movimentos dos personagens. Além disso, nós temos os cenários, nós temos as expressões fisionômicas, as expressões corporais de cada personagem. E temos também os balões que vão complementar a nossa história. Então procurem fazer tudo com muita atenção e logo nós teremos as correções. E mandando o nome do nosso mascotinho, o nosso pequeno rinoceronte, ok? Então aqui fica o meu grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.